Vejamos também 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 6 e 7, que diz, abre aspas, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Fecha aspas. As promessas dos profetas serão todas cumpridas na segunda vinda. Retrocedemos agora para Atos capítulo 3, versículos 19, 20 e 31, que diz, abre aspas, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio, fecha aspas. O mesmo Jesus havia sido pregado dantes, e dele lhes havia falado. Não podemos aplicar esta passagem ao Espírito Santo, porque era o Espírito Santo que descera. Quem falava por intermédio de Pedro e declarava que aquele que havia sido recebido nos céus havia de vir, em Atos 17, versículos 30 e 31, o apóstolo declara que, embora Deus não tivesse em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, a terra habitável, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. A ressurreição dos santos será na sua vinda, abre aspas. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, fecha aspas, 1 Coríntios 15, versículo 23. Efésios e Gálatas são os únicos dois livros da Bíblia em que se não fala da segunda vinda do Senhor. Os Gálatas tinham abandonado o fundamento da fé de absoluta justificação pela fé em Cristo. E Paulo foi obrigado a voltar aos primeiros princípios de justificação. A Epístola aos Efésios ocupa o lugar oposto e vemos a Igreja em Cristo no céu, de forma que não pode falar da vinda de Cristo para a levar. É contemplada agora como estando unida a Cristo no céu. Contudo, encontramos referências constantes à segunda vinda nas outras epístolas, como prova de que é um ponto de importância capital para ter sempre presente. Em Filipenses 3, versículos 19 a 21, diz o seguinte, abre aspas, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Colossenses 3, versículos de 1 a 4, diz o seguinte, abre aspas, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não
nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Em Tessalonicenses, a segunda vinda do Senhor é o assunto principal em ambas as epístolas. Na primeira epístola, com exceção do aviso no capítulo 5, é a bem-aventurança dos salvos. E na segunda epístola, o caráter judicial, embora a glória dos santos seja incluída nela, porque quando ele julgar os vivos, nós estaremos com ele em glória. Em 1 Timóteo 6, versículo 14, diz: que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus, aguardando o aparecimento do Senhor, quando a palavra de Deus fala de gozo para os santos, refere-se à segunda vinda. Logo que fala da responsabilidade do mundo ou dos santos, é sempre em relação com a segunda vinda. Qual teria sido a vantagem de dizer a Timóteo para guardar o mandamento até a sua aparição, se não fosse uma expectativa prática, e como poderia ter poder sobre a consciência? Não como o maior motivo, mas de que necessitamos. E se o Senhor, por graça, tem demorado a sua vinda, não querendo que ninguém se perca, os que têm atuado segundo essa expectativa não terão perdido o fruto da sua fidelidade, terão a sua recompensa naquele dia. 2 Timóteo 4, versículo 8. Abre aspas. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amar. Amais, podeis amar. O que porá fim a tudo que é agradável no mundo? É a pergunta feita ao coração. Em que sentido é estabelecido aqui um contraste com o que é do mundo? Em Hebreus 2, versículos 5 e 6 diz: porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Fecha aspas. O mundo futuro é a terra habitável. Cristo está agora à destra de Deus, até que Deus ponha todas as coisas debaixo de seus pés. No capítulo 9, versículo 24, lemos, abre aspas, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Houve um estado de experiência antes de o homem ser lançado fora do paraíso. Desde então, o homem tem sido de fato posto à prova até a morte de Cristo, para ver se a lei, os profetas ou a missão do Filho de Deus podia reconduzi-lo, mas foi tudo em vão. O que o homem agora descobre é que está perdido, mas também que, quando o pecado do homem se completou, a obra de Deus começou e a redenção
É pela cruz onde o homem crucificou o Senhor. O pecado consumou-se então, mas ele se manifestou para tirar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Essa obra está acabada, e aqueles que, mediante a graça, creem e têm parte nela, esperam a vinda do mesmo Salvador para a sua final libertação.